preparamos para vocês uma receita bem saborosa, mas bem saudável também. E com a chegada do final do ano, a gente preparou uma receita um pouco mais elaborada. Mas para isso, eu chamei uma convidada especial, que ela vai fazer um risoto mais leve, mais saudável. Ela é uma pessoa que cozinha muito bem, é quase que uma chefe de cozinha e ela é minha vizinha. Com vocês, Michele Balan. Então, obrigada. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Esse Vamos desafio, acho que vai dar. Vamos lá. Vamos lá. Então, hoje a gente vai fazer um risoto leve de arroz negro com cogumelos. Então, o que a gente vai usar? Eu já deixei preparado um caldo de frango, bem leve. Eu preparei ele com um fiozinho de azeite de oliva, cebola e peito de frango sem gordura. Então, peneirei, é bem levezinho. Se a pessoa for vegetariana, dá pra fazer com legumes, mas de preferência não usar caldo pronto, porque aquilo tem muita gordura. Aqui é bem leve. Então, fora o caldo, a gente vai usar um fiozinho de azeite de oliva, cebola roxa, arroz negro, cogumelo Paris, que aqui eu também, previamente, eu já fatiei e dei uma refogadinha com bem pouquinho azeite, que o objetivo aqui é tudo muito light, então dei só uma refogadinha. Só pra quem não sabe, o cogumelo Paris é esse aqui, então aqui tá in natura, a gente não vai usar assim. Então vai 2 xícaras de requeijão light, salsinha picada, mais ou menos 1 xícara, e vinho branco seco. Mais ou menos 100 ml, Mais ou menos 100 ml, eu não falei as quantidades aqui. É 1 cebola roxa, 500 gramas de cogumelo, 400 gramas de arroz, 2 colheres de risoto, 1 xícara de salsinha, 100 ml de vinho e isso, um pouquinho de sal para finalizar. Então, primeiro a gente deixou o arroz negro um pouco de molho, mais ou menos 2 horas antes, porque esse arroz é um pouco mais difícil de ser cozido, ele é meio duro. Então a gente deixou ele de molho para que ele ficasse mais molinho até a preparação do arroz. Então primeiro a gente vai fazer o que é de costume, a Michele ela vai escolher uma música, de preferência dela, que se identifica mais com ela, para que a gente tenha a nossa trilha sonora. Então, eu escolhi a trilha sonora de um filme que eu amo, que é o último filme que eu tô apaixonada, é uma comédia romântica bem legal que eu recomendo também, que o nome é Mesmo Se Nada Der Certo. Então, muito bom. Vamos lá. Deixa eu pôr aqui. Vamos ligar aqui a panelinha. Então, a gente tentou trocar, na verdade a Michele trocou vários alimentos para que ele se tornasse mais saudável. Nesse caso, de vez a gente utilizar o arroz arbóreo, a gente está utilizando o arroz negro, que é um arroz que ele tem 30% mais de fibra do que o arroz branco e ele também tem 20% a mais de proteína. É um arroz super rico em proteínas e ele é menos calórico também. Então ele é utilizado nas dietas também, pode ser muito bem utilizado nas dietas. Então aqui eu coloquei a cebola roxa, e você vai falar sobre as propriedades dela, né? Ao invés da cebola normal, usamos a cebola roxa. Por que a cebola roxa ela é mais rica em nutrientes? Porque ela também é antioxidante, por isso a gente está utilizando ela roxa, mas você pode utilizar ela a branca também, sem problema nenhum. Então aqui eu tô refogando a cebola até ela ficar maciazinha, né? Sem queimar. Pode ver que a gente só pôs um fiozinho de azeite de oliva, tá? Só para dar uma refogada nela. Tá, então. Michele, conta pra nós por que foi um desafio para você fazer esse risoto mais leve, mais light. Então, eu adoro cozinhar, né? Como todo mundo que me conhece sabe. Mas até pouquinho tempo atrás eu não dava muita importância para o que é, lógico, saudável sempre, mas
colocaria um creme de leite, uma manteiga, queijo parmesão, mas tá chegando o verão, acho que é importante também a gente adotar novas rotinas, né, pra nossa vida. E eu, com a Catiúcia, eu tô aprendendo bastante coisa, ela me estimula, às vezes eu venho com uma comida mais, né, pesadinha, e ela vai me mostrando que de repente vamos trocar isso, vamos fazer aquilo. Então eu tô... Estamos tornando a alimentação um pouco mais saudável. Mais saudável, né? E assim, e não deixa de ficar maravilhosa, Saborosa. né? Mas no final a gente conta pra vocês. Vamos ver. Esse arroz ele também combina, esse é o, não é só o arroz, você pode comer ele com salmão, com algum outro mignon, né? Então esse é só o arroz que a gente vai preparar hoje, só o risoto mesmo. Então a cebola já tá pronta, agora eu vou colocar o arroz negro cru, tá? Não tá cozido, ele só ficou na água. Ele só ficou na água pra ficar um pouco mais macio. Mais ou menos quanto tempo ele fica aí? O cozimento total, o cozimento mais ou menos, a gente vai ver aqui, né, até ele ficar macio, mas eu acredito que vai uma meia hora. Uma meia hora na... Mas eu vou cozinhando. adicionando o caldo. Então aqui eu dei uma douradinha, né, nele. E agora, como é um risoto, não tinha como substituir por outra coisa, eu vou colocar o vinho, mas o álcool que tem no vinho, ele vai ser evaporado aqui agora, nesse momento. Então, o álcool, que é calórico, pode pôr, ele evapora. Repetindo, é mais ou menos 100 ml de vinho branco. Seco. Então a gente deixa aqui bem rapidinho para ele evaporar. E a sensação, o cheiro é muito bom. Por isso que ele é um risoto que você vai poder utilizar para festas de final de ano. Ele é um prato que fica bonito, um prato que chama atenção. Então aqui pronto. Agora eu vou colocando aos poucos o caldo de frango. Então eu vou colocar 2 conchas, vou mexer até secar um pouquinho e assim por diante. Então a gente já colocou todo o caldo que estava na panela. A gente ficou 40 minutos adicionando o caldo de 2 em 2 conchas mais ou menos, então 40 minutos. Daí a gente tampou e deixamos mais uns 10 minutos para ele ficar mais molinho, porque como ele é um arroz, ele é um arroz bem integral, ele é bem durinho também. Então até para quem não sabe, esse arroz negro não é o arroz feito com tinta de lula, ele é naturalmente negro. O sinônimo dele, se não achar por arroz negro, é o arroz selvagem, tá? Então aqui ele já tá bem sequinho, tá só com um pouquinho de umidade. Agora eu vou adicionar o cogumelo Paris, que eu já refoguei. O cogumelo, ele, para quem não sabe, ele não é nem um vegetal e nem um grão, ele é um fungo mesmo, muito utilizado na comida oriental. E ele é altamente rico em proteínas, então ele é mais chamado de a carne vegetal. E você pode utilizar ele em vários pratos, que ele é conhecido. E tem vários tipos de cogumelo também, esse é o Paris, né? Tem o shimeji, o shiitake, tem vários outros cogumelos que você pode estar utilizando também. Então aqui eu coloquei o cogumelo, né? Daí vamos finalizar com o requeijão light. Esse a gente substituiu, porque ele seria uma manteiga, mas na verdade para não ficar tanto calórico e mais saudável, a gente utilizou o requeijão light mesmo. Mais ou menos quantas? 3 colheres, né? 2 de sopa bem cheinhas. E ele vai deixar um gosto mais suave também no arroz, porque o arroz negro, ele é bem forte, ele tem um sabor bem mais forte, mais concentrado mesmo.
mesmo, não é suave quanto os outros arroz. Ficando bonito? Ficando lindo. E você não sabe, ele tem um sabor que quando você põe na mão, é um gosto diferenciado, assim. E essa cor dele não é por causa do vinho, não. Essa cor é do arroz negro mesmo. Por isso que ele fica um prato bem especial mesmo. E nós vamos utilizar também a cebolinha, a salsinha. Salsinha picada. Uma xícara mais ou menos. Salsinha picada. Para quem não sabe, ela é rica em vitamina C. Ela é muito indicada para pessoas com diabetes. E ela também é antioxidante. Por isso que a gente utiliza bastante salsinha na culinária. Você sabia que a salsinha tem 3 vezes mais vitamina C que a laranja? Não sabia. Muita gente não sabia. Então é isso melhor aí, se dá pra colocar gente usar salsinha bastante na comida. Então, você sabe que você pode pôr a salsinha também no suco verde. Legal. Que daí ela não fica tão calórica e fica mais, além de ser rica, é uma verdura verde que traz saúde e tudo mais, ela é um antioxidante também. Então, Nós estamos finalizando o nosso prato aqui. Vamos experimentar agora. vou colocar uma salsinha pra enfeitar. Então é aquilo que a gente falou, esse prato ele pode ser utilizado com uma carne, um mignon ou um salmão junto para acompanhar. Mas hoje, a receita de hoje realmente é só o arroz. Vamos experimentar um pouquinho aqui para ver como é que tá. A chefe pode experimentar? Deve. É muito bom mesmo. Vale a pena lembrar que o sal, ele só foi colocado no molho, No caldo. no caldo, De e não frango. no arroz. Eu poderia ter colocado menos sal no caldo e acertar no final, mas aqui não precisou. É muito bom. Vale a pena experimentar. Bom, né? Então tá bom. Então agora nós vamos comer, vamos almoçar. E deixamos aqui com vocês uma receita para o Natal, para o Ano Novo, uma receita diferente e saudável. E vou agradecer a minha amiga do coração por ter feito esse prato maravilhoso aqui pra Obrigada gente. pelo convite. Adorei.